Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Marques, em primeiro lugar, eu vou começar por uma correção àquilo que foi a atitude do Partido Socialista, que deveria também ter lido o ponto 68 e 69 das conclusões, por escolher criteriosamente aquilo que se pretende para que o Dr. Pedro Marques repita ad nauseam aquela sua conclusão completamente da sua cabeça, não nos parece uma atitude correta. O ponto 68 diz: a Atlantic Gateway, acionista maioritário, propõe-se cumprir os indicadores financeiros seguintes: manter os capitais próprios consolidados na TAP SGPS não inferiores a 536,4 milhões de euros. Manter o endividamento da TAP SGPS inferior ao existente em 12 de 11 de 2015, 25 milhões de euros. Manter ou melhorar o EBITDA. 69. O incumprimento destes indicadores habilita o Estado a exercer o referido direito prestativo. Deveria o Partido Socialista ter lido tudo isso e não escolher cirurgicamente aquilo que lhes convém para a narrativa. Dr. Pedro Marques, vamos voltar ao tema do Dr. Lacerda Machado. O Dr. Lacerda Machado, quando veio a esta comissão, um dos aspectos fundamentais teve a ver com a operação de manutenção no Brasil. E repetiu várias vezes que o Dr. Lacerda Machado repetiu várias vezes que a Geocapital não ganhou um cêntimo, palavra dele, com a venda da participação à TAP. Nós hoje estamos em condições, porque temos no nosso acervo documental prova cabal de que houve pelo menos uma mais-valia de 20%, aliás o PSD entregou um requerimento que será amanhã votado, nesta venda desta operação à TAP. E a pergunta que lhe faço é se, enquanto Ministro, que teve 4 anos esta responsabilidade, e porque a ME Brasil, ano após ano, representava um prejuízo e era, nas palavras do Sr. Presidente Manuel Beja, um problema na TAP em termos operacionais, se alguma vez se deparou com esta operação inicial da Geocapital ou se em algum momento conversou com o Dr. Lacerda Machado sobre esse assunto. Ainda sobre o Dr. Lacerda Machado, eu pedia que elaborasse melhor a colaboração dele. Eu já não vou dizer se foi no dia a seguir às eleições, como já aqui ouvimos, em contraditório com aquilo que nos disse. Mas há aqui uma questão que para nós é muito importante. O Dr. Lacerda Machado, ao que sabemos, aliás, eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui na Comissão, é padrinho do Dr. António Costa. Então, explique-nos melhor para nós percebermos. O Dr. António Costa refere, olha, tenho aqui uma pessoa que é profundamente conhecedora da aviação e acho que era bom colaborar consigo neste processo e tal. Suponho que o Sr. sabia que ele era padrinho do Dr. António Costa. Não. Bom, mas que era uma pessoa próxima, amigo. Ou conhecia vagamente o Dr. António Costa. Não. E a pergunta que eu lhe queria fazer objetiva é se em algum momento poderia ser possível o Dr. Pedro Marques dizer assim ao Sr. Primeiro-Ministro: olha, desculpe, eu agradeço a sua indicação, mas enfim, eu vou procurar outra pessoa. Isto era possível? Teria sido possível dizer esta resposta ao Sr. Primeiro-Ministro depois da sugestão do Dr. António Costa para este nome? Outra coisa que é importante: o Dr. Lacerda Machado está a trabalhar sem qualquer contrato, sem qualquer relação laboral, a aceder a documentação que é profundamente confidencial, sensível do Estado. Não acha que isto é uma ligeireza, uma leviandade no tratamento daquilo que são os assuntos importantes do Estado? E para além do aspecto legal, que naturalmente estará porventura subjacente, queria-lhe ainda perguntar duas coisas importantes. Quando é feita a reversão do processo de privatização que o PSD-CDS executou, a pergunta que lhe faço é, estrategicamente, para além dos aspectos que tem mencionado aqui, estrategicamente, diga-me 5 linhas de orientação diferentes do ponto de vista da companhia daquelas que foram as que ocorreram com o processo do governo PSD-CDS. O que é que foi diferente? A frota, as rotas, a estratégia comercial, o aumento de 2.000 funcionários, a renovação da frota. O que é diferente, para além da questão que nos falou, estrategicamente, qual foi a diferença nesta operação? E, finalmente, uma pergunta que me assalta, que é, como sabe, é público, está em curso uma avaliação da TAP para que ela entre num processo de privatização.
Ora, esta solução agora do Partido Socialista é em contraciclo com tudo o que o Sr. disse até agora nesta Comissão. E porquê é que é em contraciclo? Porque disse o controle do Estado da companhia, estar estrategicamente na nossa decisão, estar sob a nossa alçada e agora há uma decisão em contraciclo com isto. E para finalizar, enquanto eurodeputado, o Sr. colaborou, ajudou, teve alguma intervenção naquilo que foi o plano de reestruturação, no relacionamento, teve alguma intervenção de ajuda à TAP e às decisões da TAP, da Comissão Europeia e das instâncias europeias que dependem, enquanto eurodeputado, ou não teve nenhum envolvimento nestas matérias? Muito obrigado. Dr. Pedro Marques. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, obrigado pelas suas questões. Relativamente ao relatório do Tribunal de Contas, sim senhor, leu uma parte do relatório que fala sobre a habilitação no caso de incumprimento de alguns rácios financeiros. O que eu argumento e é factual das cartas conforto não tem nada a ver com a habilitação. A habilitação não tinha problema nenhum. A habilitação, como eu já disse ontem e volto a dizer hoje, se a questão fosse, digamos, o processo de privatização tal qual tinha sido concebido até às cartas conforto, o que mais nos afastava nessa questão, e era bastante, atenção, era bastante, por isso é que nós no programa de governo no programa eleitoral deixámos claro que alteraríamos o processo. O que mais nos afastava era esta ideia do Estado sair completamente da companhia e, portanto, avançaríamos mesmo assim com um processo de recomposição relativo à questão de recomprar, de reganhar controle estratégico sobre a companhia. O que vem trazer novidade naquele dia 12 de novembro de 2015 é o despacho autorizador das cartas conforto e o seu envio aos bancos para a conclusão da operação. Aquilo que era uma habilitação do Estado de comprar querendo, no caso de incumprimento de rácios financeiros, ou até querendo, no caso do incumprimento do pagamento de uma prestação aos bancos, transformou-se, como dizia ontem o seu colega Paulo Rios, de um direito num dever para o Estado. A expressão é do seu colega, de direito para dever. Essa era a questão. O que era um direito na privatização até ao dia 12 de novembro passou a ser um dever. O Estado passou a ser obrigado a comprar no caso da falha do pagamento de uma prestação aos bancos. A expressão que estava na carta, portanto na minuta que tem o despacho autorizador dos senhores secretários de Estado, os dois, diz, tendo em vista ao referido interesse público, a par pública, ele para presente confirma que efetuará, portanto já não é que pode efetuar, que efetuará, mediante o exercício do direito potestativo previsto no acordo e dos demais direitos que lhe assistam, a compra da totalidade das ações da TAP SGPS. Passou de direito a dever com as cartas conforto e de forma ilimitada pelos argumentos e pela informação que aqui tenho trazido, que é a questão se é acionista único, responde, mas isso tem que pedir aos consultores de direito comercial que convosco trabalham, que quando passa a acionista único, quando compra as ações todas, é responsável por toda a situação patrimonial da empresa nesse momento. É evidente que é esse. Relativamente à informação sobre a VEM, sobre alguma mais-valia ou não da Geocapital, não. Nunca conversei sobre o processo VEM, papel da Geocapital, mais-valias ou não, com ninguém, muito menos com o Dr. Diogo Lacerda Machado, em nenhum momento, nem tenho nenhuma evidência sobre o que acabou de referir de mais-valias, o senhor terá e poderá apresentá-las se for o caso. A colaboração com o Dr. Diogo Lacerda Machado expliquei-a bem, foi-me sugerido, o Sr. Primeiro-Ministro já disse, passaram muitos anos, foi no primeiro dia, no segundo, no terceiro, na primeira semana, foi no início da ação governativa, não sou capaz de dizer qual foi o dia, mas isso não tem nenhuma relevância, o que tem relevância é o que lhe vou dizer agora, com certeza que era possível dizer que não ao Primeiro-Ministro. Seria de mau tom, do meu ponto de vista, não falar com o Dr. Diogo Lacerda Machado, que me era sugerido pelo meu Primeiro-Ministro, olha, está aqui uma pessoa especialista do setor, ouve-a para ver o que tem para dizer. Com certeza que, como Ministro, interpreto as minhas responsabilidades de tal modo que se eu achasse que aquela pessoa tinha uma visão para a TAP diversa da minha, completamente diversa da minha, pois com certeza absoluta que não lhe pediria para ser colaborador naquele processo. Portanto, com certeza que poderia ter dito que não ao Sr. Primeiro-Ministro se tivesse uma visão diferente para o processo de reconversão de capital, coisa que não aconteceu. Portanto, não vejo nisso nada de especial. Também já aqui disse numa resposta anterior, não tenho nenhuma ideia, poderão os senhores vir a demonstrar de outro modo e assumiremos alguma responsabilidade sobre isso que tenhamos que assumir, de alguma ilegalidade no acesso à documentação naquele contexto, de alguém ter feito alguma coisa ilegal, não. Não tenho também ideia, já aqui disse que houvesse algum documento classificado naquele momento de acesso condicionado. De qualquer forma, o Dr. Diogo Lacerda Machado colaborava comigo em termos que eu considerava legais e regulares.
A alteração estratégica da companhia, Sr. Deputado, já lhe referi a principal alteração estratégica e já referi abundantemente. O Sr. Deputado pode-me pedir o que entender. Eu respondo-lhe aquilo que é a informação factual que lhe quero transmitir. A principal alteração estratégica que fizemos, e foi muito importante, era exatamente aquela que nos afastava da privatização PSD-CDS, era mantermos o controle estratégico da empresa. Não nos afastámos do plano estratégico para aqueles 3 anos apresentado pelo acionista privado, mas depois daqueles 3 anos havia mais 3 e outros 3 e outros 3. E haveria um IPO que estava na privatização que os senhores determinaram e que deram o direito ao Sr. Nilman de fazer com uma determinada valorização. O Sr. Nilman depois podia fazer placement das suas posições, podia muita coisa. Connosco lá, com controle estratégico, a TAP continuaria a ser aquilo que nós queríamos que fosse e nós estávamos lá para exercer esse controle de um ativo que era estratégico para a economia nacional. Com o Sr. Nilman a ter 100% do capital e a vender a quem entendesse eventualmente esse capital e a fazer os novos planos estratégicos, depois como entendesse, de facto o nível de controle não era para nós suficiente manifestamente. Sr. Deputado, a última questão. Não, última não, são 2. A privatização agora em contracíclico, eu não sei, o Sr. Deputado deve ter mais informação do que eu não conheço os termos, já ontem também disse isso aqui, salvo erro, o Deputado Carlos Guimarães Pinto. Se os senhores tiverem mais informação sobre as intenções do Governo para esta nova fase de privatização do que eu, se quiserem apresentar-me elementos factuais, eu agradeço, mas também não os comento, porque no meu papel aqui não é comentar. De qualquer modo, eu não tenho nenhuma informação de qual vai ser o processo de privatização agora, se é vender o capital todo, se é maioria de capital, se é com controle estratégico, se não é. Se o Sr. Deputado tem essa informação, pode fazer essa comparação. Eu, de facto, aqui, digamos, tenho que reconhecer que não tenho o mesmo acesso à informação que o Sr. Deputado tem sobre o processo de privatização em curso. Enquanto eurodeputado, não tive absolutamente nenhum envolvimento nesse processo, por razões que tenho vindo aqui a dizer, e acho que eles compreendem, eu não me envolvi em nenhum assunto da TAP, ou das pastas que tutelei, depois de ela, digamos, de deixar de ser ministro dessa área. Não tenho feito comentário político sobre as áreas que tutelei, sendo este ainda um governo do meu partido e do Primeiro-Ministro António Costa, não me pus a fazer comentários nem para fazer... para fazer de cheerleader, nem para me estar a pôr aqui a comentar negativamente o trabalho dos meus sucessores na pasta. Não o faço, tem sido essa a minha postura e vou manter.